Como eu falo toda vez, é uma alegria, uma honra estar aqui. E eu acho que o que a gente vivenciou e experimentou, e se Deus quiser vamos continuar experimentando, é uma oportunidade única da gente viver a ideia de um reino aqui na Terra, né? De um pouquinho do nosso tempo a gente furar essa bolha, que é a bolha da religião, de uma religião institucionalizada, em que você tem de um lado um grupo, de outro lado outro grupo, e fala assim, cara, a gente é todo mundo irmão, vamos sentar junto, vamos congregar junto, vamos cultuar junto. E eu sei que uma galera assiste da comunidade aqui, vem de sábados aí te assistir também, Dema. Sua série está ótima, vocês têm que ver. Ainda está nos Salmos, né? Ainda está nos Salmos, as palavras, os Salmos que Jesus usou. Então, está ótimo, venham, assistam mesmo. E é um privilégio a gente poder congregar junto com vocês aqui. Obrigado. Obrigado, Dema. Obrigado à liderança. Obrigado a todo mundo da Batista da Esperança. Bom, a gente está fechando esse ano e a gente vai continuar falando hoje sobre as primeiras vezes, e ano que vem a gente vai falar mais um pouquinho sobre as primeiras vezes também. E hoje eu resolvi falar sobre a primeira vez que aparece amor na Bíblia, mas antes de falar da primeira vez que aparece amor na Bíblia, eu vou começar pela quarta vez em que aparece amor na Bíblia, depois voltar para a terceira, depois voltar para a segunda, para chegar até a primeira. Pode ser? Só para criar um suspense, né? Fazer um lance diferente. A quarta vez que aparece a palavra amor na Bíblia, num contexto que a gente estudou na última vez que a gente esteve junto aqui, que é o contexto da relação de Jacó com as suas duas esposas, que eram duas irmãs. E a história é muito engraçada, a gente falou um pouquinho disso semana passada. O início da história é engraçado, depois ela fica trágica. Então é uma tragicomédia. Mas o início é um início curioso, que Jacó está fugindo, Deus apareceu, Deus fez uma aliança com Jacó. Jacó chega no lugar que é o lugar da família da mãe dele, da família de Rebeca, e ele pergunta por Labão, que é o tio dele, é o irmão de Rebeca, e aí o pessoal fala, os pastores dizem, está vindo a filha dele ali. E aí, quando Jacó viu a filha dele, colocou os olhos na filha dele, Jacó teve uma reação muito interessante, que eu achei bem engraçada, mas, enfim, ele tira a tampa do poço, dá de beber para todo mundo, ele vai até Raquel, ele beija Raquel e ele chora. Né? Então ele chora aos pés de Raquel. É um negócio meio mirabolante ali. Se vocês lerem comigo, acho que fica mais engraçado. No capítulo 29, no verso 10, diz assim: quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Verso 11. Feito isso, Jacó beijou Raquel, que não devia ter beijado, né? Nunca tinha visto na vida. E erguendo a voz, chorou. Você imagina a Raquel vendo aquela cena, esse cara é emocionado, é um menino emocionado. E aí, então, ele conta que era parente dela, que eram primos, né? De primeiro grau. E aí ele correu e comunicou o pai e tal, e eles ficaram sabendo da situação, Labão chamou Jacó para ficar lá e tudo. E aí o texto bíblico diz, no verso 16, ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. E aqui o texto bíblico descreve Raquel de um jeito que não vai descrever mais nenhuma mulher no livro de Gênesis. Só um outro personagem vai ser descrito aqui dessa maneira, que é José. Tá? Bonita, bonita mesmo, bonita e formosa. Então, literalmente, ele está dizendo que ela tem um rosto bonito e um corpo escultural. E aí o verso 18 já diz e mostra como Jacó era realmente emocionado. O texto diz assim: como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. O cara viu a mulher, se apaixonou. E não é que ele se apaixona de ser eu gosto de você. Né? Olha, eu mandou o bilhetinho, né? Eu gosto de você. Sim. Como ele amava Raquel, que ele tinha acabado de conhecer, acabado de ver, como ele amava Raquel, emocionado, ele resolveu trabalhar 7 anos para pagar o dote, para poder casar com ela. Então é um amor assim que surge de uma relação zero.
Surge simplesmente dele olhar para aquela mulher e ver que ela era bonita e formosa. E vocês veem a proximidade das duas informações, né? Diz assim, ela era, no verso 17, ela era bonita e formosa, como Jacó amava Raquel. Vocês percebem o que o narrador está fazendo aqui? Ele está colocando uma coisa conectada com a outra. Por ela ser bonita e formosa, Jacó amava Raquel. Então você sente já que aqui é um amor que é baseado num aspecto físico, que é baseado numa questão visual. Está tudo bem. É uma vontade, ele olhou bonita, mulher bonita, e se apaixonou e amava, já amava. E esse amor ele vai ter conotações negativas. E vocês lembram que foi o que a gente falou no mês passado. Porque na continuação do verso, lá no 31, diz assim, como Deus viu que Lia era odiada, então Deus abriu o ventre de Lia e ela teve filhos. Então, essa relação do amor nessa história ela é uma relação negativa. Parece que há uma conexão entre a ideia de amor e beleza, e na sequência, a conexão entre a ideia de amor e ódio. Porque ele ama Raquel e Lia é odiada. Então há uma pintura negativa desse amor aqui. É a ideia de que é um amor por uma e uma rejeição por outra. A terceira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, está um pouquinho antes, envolve Jacó também, mas é anterior a Jacó, porque envolve os pais deles. Então vocês lembram, Isaac se casa com Rebeca, Rebeca também era estéril, a gente já falou sobre isso aqui. E aí, Isaac ora, Rebeca fica grávida, e ela tem um problema na gravidez, a gravidez dela era uma gravidez complexa, e ela reclama com Deus, ela fala, o que está acontecendo comigo? E Deus diz, 2 nações então estão entre o ventre. Vocês lembram dessa profecia, né? 2 nações estão no teu ventre, o mais novo, o mais velho vai servir ao mais novo, etc. e tal. Nascem os meninos, o primeiro nasce é ruivo, o nome dele vai ser Esav, né? Porque ele é peludo e ruivo, e o segundo vai ser Yaakov, porque ele nasce segurando o tornozelo do ruivo, que nasceu primeiro. A sequência do texto diz assim, verso 27, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Verso 28, Isaac amava Esaú, porque saboreava a sua caça, e Rebeca amava Jacó. Então aqui você tem uma predileção de um pai por um filho e da mãe pelo outro filho. E é interessante que a predileção de Isaac por Esaú tem a ver com comida. Não é que ele ama o filho dele porque o filho dele é inteligente, fez uma boa faculdade, né, sei lá, manda dinheiro todo mês para ele, para sustentar o pai, ou porque eles são amigos que gostam das mesmas coisas. E você lembra que Isaac não é um caçador. O que Isaac fazia? Lembra o que Isaac fazia? Alguém lembra? Quase, ele tinha gado, tudo, mas qual era a profissão dele? Ele ia nos lugares, o que ele fazia? Perfurava poços, que era a mesma coisa que Abraão também fazia, que Abraão era famoso ali pela galera por perfurar poços, e Isaac fazia a mesma coisa. Ou seja, Isaac não era um cara de caça, de sair com armas e tal. Isaac era um cara que usava ferramenta para perfurar poço, ele era tipo um engenheiro. Engenheiro, meio nerd e tal, papapá. Né? Todo engenheiro é meio nerd e tal. Estou brincando, é exagero. Enfim, não fiquem ofendidos. Mas Esaú era o atleta. Era o cara que era forte, que caçava, e tal. Né? E o texto bíblico, vocês lembram, que a mulherada amava Esaú e tudo. E Jacó era o cara pacato. Mas o amor de Isaac por Esaú não está ligado a isso. Está ligado à comida. Não era nem que Esaú era um caçador. Era que Esaú sabia fazer uma comida boa. E a história se desenrola, e vocês lembram que Isaac quer abençoar Esaú, e ele pede para Esaú fazer o quê? Comida. Vai lá, caça e prepara aquele prato que você sabe que eu gosto. Então o amor de Isaac, ele tem
no texto uma razão. O texto dá uma razão. O amor de Jacó tem uma razão, porque Raquel era bonita. O amor de Isaac também tinha uma razão. Qual é a razão? Ele sabia preparar o prato que o pai gostava. Ao passo que o amor de Rebeca por Jacó não tem explicação. O texto simplesmente diz: e Rebeca amava Jacó. Qual o motivo? Não tem motivo. Então olha como é que o narrador, eu acho isso muito legal, o narrador bíblico, o cara que está escrevendo e contando as histórias, ele é um perito na arte de contar a história. E ele sabe o que ele está fazendo. Só que a gente, quando a gente lê, a gente não lê vendo essas coisas. Por quê? A gente cresceu aprendendo que a Bíblia é para achar doutrina. É o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E a gente não vê a beleza do que ele está fazendo aqui na história. Então, olha o que ele está fazendo com você. Isaac amava Esaú, porque ele sabia preparar a comida que o pai mais gostava. E Rebeca amava Jacó. Qual a razão do amor de Rebeca por Jacó? Não tem. Ou seja, é um amor que é um amor o quê? Como é que a gente fala? Incondicional. É um amor que não tem motivo, que não tem condição, que não tem razão. Então o narrador, aquele sutilmente, ele coloca uma relação entre Isaac e Esaú, que é uma relação de interesse. Ah, Esaú faz um prato que eu gosto, pô, ele é meu filho querido, tal. E a relação de Rebeca com Jacó é uma relação que não tem isso. Estão sacando o que o narrador está fazendo aqui? Bom, eu acho isso lindo. E quando você virar pai, é muito interessante você pensar nessas coisas. Porque eu tenho 2 filhos, né? Eles ainda não têm acesso muito às redes sociais, então eles não vão ouvir o que eu estou falando aqui. E eles não estão aqui hoje, então estou seguro. Mas sempre tem um filho que parece mais com você, que tem umas paradas que são mais conectadas com você, e sempre tem um filho que é mais parecido com a mãe. Ou com a outra pessoa da família também, acontece. É raro, mas acontece. E muitas vezes a sua relação de proximidade tem a ver com esse negócio que te conecta. Ah, ele gosta, sei lá, de futebol também. Ah, ele gosta de fazer tal coisa também, sei lá. Tem essa conexão. E muitas vezes você fica mais conectado ao filho que tem mais coisas parecidas com você, ou coisas que ele faz que você gosta de fazer também. Mas nem sempre é o filho que é o mais carinhoso, nem sempre é o filho que, né? Vocês já perceberam essa... Com certeza quem é pai já sabe como é que rola isso daí. Então há uma relação aqui de interesse de Isaac com Esaú, mas há uma relação de incondicionalidade entre Rebeca e Jacó. E o triste dessa história é que por um amar um e o outro amar o outro, o que acontece no final? Os irmãos brigam. Ou seja, um amor que tem preferências e um amor que tem razão de acontecer, ou seja, um interesse por acontecer, um amor que tem preferências e um amor que tem razões para acontecer, a Bíblia também vai descrever de uma maneira negativa. Porque qual é a consequência desse amor de Isaac por Esaú e desse amor de Rebeca por Jacó? Treta na família. Então olha só, a terceira e a quarta vez em que a palavra amor aparece na Bíblia, as 2 vezes a ideia é negativa. Por Jacó amar mais Raquel do que Lia, dá treta na família. Por Isaac amar Esaú e Rebeca amar Jacó, dá treta na família. Estão percebendo a parada? Ou seja, a Bíblia está pintando a ideia de amor de uma maneira negativa. Segunda vez em que a palavra amor aparece na Bíblia. Volta só um pouquinho, capítulo 24, o capítulo mais longo do livro de Gênesis, o mais cansativo de você ler também. Que é quando Abraão manda o seu servo encontrar uma esposa para Isaac. Isaac estava lá. Sara tinha morrido. Isaac estava triste. Isaac já tinha seus 40 anos, morando com os pais. Provavelmente não arranjava namorado, o pai estava preocupado. Não tinha namoro na época, tá? Eu estou brincando. Mas estava lá em casa, o pai pensando, pô, esse moleque não sai de casa, a parada está tensa e tal. Aí ele manda lá o servo vai atrás.
encontra lá Rebeca, tem todo um lance do poço também, assim como teve em Jacó depois, teve aqui em Isaac primeiro. O Eliezer encontra lá, o servo de Abraão encontra lá o poço, a Rebeca está no poço, ele conta a história para Rebeca vai e conta a história para o pai, aí Labão fala, vai lá, a gente já falou disso aqui também, vai lá, vai dar tudo certo. Aí quando Labão vê a quantidade de presentes que o servo de Abraão tinha falado, não, vamos negociar melhor esse acerto desse casamento, pega os presentes, vamos ver se tem mais presente ainda para a gente pegar. E aí Rebeca volta para casar com Isaac. Quando eles estão chegando na terra de Abraão, aí a cena fica pitoresca. E tenho certeza que vocês não prestaram atenção nisso. Se vocês tivessem prestado, vocês achariam essa história bizarra. Verso 60 e... Deixa eu ver se eu consigo ver o númerozinho. 66. Acho que eu vou precisar de óculos. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até... vamos ler antes, porque essa história que Eldam fez no sermão e vocês devem ter rido. Sim. Rebeca levantou... vamos ler a partir do verso 63. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Esse meditar no campo, vocês lembram, não é meditar no campo. É se aliviar. Então ele foi no banheiro no campo. Tá? Naquela época não tinha banheiro com porta e tudo, você ia no campo. Livre. Ele está lá no campo, se aliviando, e aí ele olha e vê uns camelos. É muito bizarra a história. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. Olha, está no banheiro. Ela desceu do camelo e perguntou, quem é aquele homem que vem vindo do banheiro pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, ou seja, ela entendeu que era o cara com quem ela ia casar. Ela conheceu Isaac no banheiro. Então o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu Rebeca aonde? Vocês estão lendo comigo, verso 67. Aonde é? A tenda da Sara. Isaac levou Rebeca para a tenda da mãe, que tinha morrido. Ele tomou Rebeca e essa tornou-se a sua mulher. Ele a amou. Podia ter parado aí, até ia ser uma história engraçada, mas teria sido tranquila. Aí os psicólogos amam o que vem na sequência. Quem é psicólogo sabe que isso daqui é terrível. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Vocês não tinham prestado atenção nesse detalhe, né? Pô, isso daqui é... Para quem fez psicologia, isso daqui é um prato cheio. Isso daqui é análise. Isaac tinha que fazer análise a vida toda. O cara conhece a mulher depois de sair do banheiro. Ela vê ele saindo do banheiro e fala, olha quem é aquele, é seu marido, legal. Conduz a mulher dele para a tenda da mãe. Para o quarto da mãe. Muito bom. Para ter a noite de núpcias na tenda da mãe. E aí depois do sexo, porque eles dormiram juntos, olha o que diz o texto. Ele a amou. Ou seja, transaram. Ele a amou. E assim foi consolado da morte da mãe. Ou seja, está relacionando o amor que ele sente por Rebeca com a morte da mãe e com o sexo. Vocês não tinham prestado atenção nessa história. Ou seja, a quarta vez que aparece amor na Bíblia, ruim, dá treta. Terceira vez que aparece amor na Bíblia, ruim, dá treta. Segunda vez que aparece amor na Bíblia, no mínimo é uma história estranha. Vocês concordam? É uma história muito estranha. Também pintada com cores estranhas. Ou seja, quando você lê o livro de Gênesis, a ideia de amor é uma ideia estranha. Cara, o cara leva a mulher para a tenda da mãe, ama a mulher, é consolado pela morte da mãe. É uma história, porra. Ama mais um filho do que ama o outro ama mais um filho do que ama o outro, dá treta, briga na família, se separam. Vocês lembram, Jacó nunca mais vê a mãe, depois de enganar o pai, ele nunca mais vê a mãe, que era a que amava ele. Ela morre sem ver o filho, muito triste. E a última história, porque ele amava mais Raquel do que amava Lia, as duas têm uma briga lá, a família fica toda estranha, confusa, os irmãos odeiam José, que é filho da Raquel, porque o pai amava mais ele. Uma bagunça.
A única vez em que a palavra amor, que o verbo amor aparece na Bíblia, em Gênesis, né? Ser específico, de uma maneira que é menos estranha, é a primeira vez. Porque da primeira vez para frente, tudo é estranho. E agora eu vou dizer qual é a primeira vez que aparece, e vocês vão ver que também não é um texto fácil. Que é justamente Gênesis capítulo 22. Então abre lá em Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, ou seja, depois que Abraão expulsou Agar, Deus abençoou Agar e Ismael, ele foi lá e fez uma aliança com Abimeleque, negócio de perfurar poço também, etc. e tal. Vê capítulo 22, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Então a ideia de Deus colocar alguém à prova é uma ideia que na Bíblia é uma ideia complexa. A ideia de Deus colocar alguém à prova na Bíblia é complexa. Envolve uma série de coisas. Deus testando a fé das pessoas. Para nossa mente hoje isso é estranho. Como assim Deus vai testar? Deus não sabe todas as coisas? Deus já não sabe o fim desde o início? Por que ele tem que testar a fé de alguém? Ele já conhece a fé de alguém, ele conhece o coração das pessoas. Mas no Antigo Testamento está cheio dessas frases, porque ele não testa só. Tem um texto famosíssimo que Jesus cita no Novo Testamento, em que a palavra teste aparece também, que é Deuteronômio capítulo 8, que é a ideia do maná, lembra? Deus colocou vocês à prova. A Israel é colocada à prova para ver se Israel acreditava mesmo em Deus, e o maná é esse teste. Então tem um teste do maná, mas o teste de Abraão é um pouquinho mais perverso, né? Porque é o teste de matar o filho. Aí o texto bíblico diz que Deus falou, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Verso 2, continuou Deus, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali me ofereça ele em holocausto, sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. E essa é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia. Que o verbo, qualquer construção de amor aparece na Bíblia. E aqui é Deus nomeando o sentimento que Abraão tinha pelo seu filho. Pegue o teu filho, teu único filho, Isaque, aquele que você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça ele em sacrifício. Ou seja, o contexto não é altamente positivo, mas ele é um contexto estranho. Menos negativo que os outros, mas também um contexto estranho. É Deus colocando alguém à prova. E não é simplesmente colocando alguém à prova, é pedindo para matar o filho. E não matar de qualquer jeito. Vocês já devem ter visto qual é a palavra que é usada aqui, que é a palavra para sacrifício, significa oferta queimada. Então você vai degolar seu filho, tranquilo, pouco sangue, né? Vai degolar, cortar o pescoço do seu filho até sair todo o sangue, e depois você vai pegar seu filho, colocar no altar, e aí vai queimar ele todo. Todo. Ou seja, é uma oferta extremamente pesada. Degolar, botar ali e deixar queimar. Vai me oferecer. É isso que eu quero. Essa é a prova. E muitas pessoas fazem muitas leituras e fizeram muitas leituras ao longo da história para falar sobre esse texto aqui. E elas vão dizer, não, porque Abraão amava mais Isaque do que qualquer outra coisa. E Deus quis testar se Abraão amava mais a Deus ou a Isaque. Olha, eu acho esse Deus um Deus perverso se ele fizesse isso. Ah, não, você ama mais a mim ou a Isaque? Então, para mostrar que você me ama mais, vai lá e mata seu filho. Ele podia falar outra coisa, vai lá e, sei lá, bota seu filho de castigo. Matar o filho. E aí tem uma questão, esse é um livro difícil pra caramba de ler, chama Temor e Tremor, que é de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E esse livro é um livro inteiro sobre essa história de Gênesis 22. E Kierkegaard ele começa esse livro de uma maneira muito interessante, porque ele vai narrar 4 situações do Moriá. Então ele vai começar dizendo assim, e os dois caminhavam e subiam juntos e tal, e no momento em que Abraão ergueu o cutelo, Isaque olhou para os seus olhos e viu que os olhos do pai crispavam de ódio, de um desejo maligno. E aí o anjo do Senhor interviu e tal, e a relação entre Isaque e Abraão nunca mais foi a mesma. Aí ele vai narrar uma segunda vez a história, e cada vez que ele narra, ele muda alguma coisinha na narrativa.
Aí na segunda vez ele vai dizer que Isaac olhou para o pai e viu que a mão do pai tremia. Falar rápido dá nisso. A mão do pai tremia, tremulava, e o pai estava inseguro, olhando para um lado e para o outro. E diz que eles desceram da montanha, e Isaac nunca mais teve a fé que o pai tinha, porque ele viu que o pai estava duvidando. Aí ele vai contar de uma terceira maneira, de uma quarta maneira, e todas as maneiras não são como está narrado no texto bíblico, que é justamente para a gente pensar o como a história podia ter sido narrada. E não foi narrada desse jeito que está aqui na Bíblia. E qual a intenção de Kierkegaard? É discutir exatamente o seguinte: que fé é essa? Que fé é essa que Abraão teve de erguer o cutelo? E de erguer o cutelo sem dúvida, sem ódio, sem raiva. E ao mesmo tempo que ele não queria matar o filho, ele queria matar o filho. E o filho percebeu isso e carrega a fé do pai depois. E aí ele vai chamar Abraão de o cavaleiro da fé. E ele vai construir toda a ideia do cavaleiro da fé baseada no verso de Abraão, que vocês conhecem bem, porque aqui no texto diz que quando Abraão saiu com o filho, eles caminharam 3 dias, e Abraão viu o lugar, e ele chegou lá e tudo, papapá, e os servos foram com eles, e chegou em determinado momento, ele disse para os servos, verso 5, esperem aqui com o jumento. Lembra desse texto? Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos, vamos até lá, vamos adorar, e depois de ter adorado, nós vamos voltar. E ele coloca o verbo no plural. Nós vamos e nós voltaremos. E Kierkegaard vai construir todo o argumento dele sobre o que é fé a partir desse verso. Nós vamos e nós vamos voltar. E é um livro belíssimo, é muito difícil de ler, mas é um livro belíssimo. Porque a ideia de que Abraão, e Paulo vai falar isso em Hebreus, de que Abraão tinha de alguma maneira a esperança de que ainda que ele matasse o filho, Deus poderia ressuscitar aquele filho da morte. Qual é a grande sacada aqui? A grande sacada é que a primeira vez que o amor aparece na Bíblia é o amor de um pai para um filho. E é um sentimento que Deus diz que é amor. Não é que Abraão descreveu, não é que Isaac descreveu, não é que alguém descreveu, é que Deus descreveu. Abraão, é teu filho, aquele que você ama. E isso que você ama, você vai me entregar no altar como sacrifício. E por que essa história não tem como a gente fazer nenhum tipo de aplicação, o Kierkegaard chama isso de aplicação leviana, de você dizer assim, não, isso era para ver se Abraão amava mais a Deus ou a Isaac. Porque Deus nunca pede mais isso na história, para nenhum outro personagem. Ao longo de toda a Bíblia, Deus vai pedir para sacrificar o filho. Não tem isso. É apenas para Abraão que Deus pede que sacrifique o filho. E aqui a gente entende, não pela Bíblia, mas pelos pais da igreja, pelos rabinos. Na época de Jesus já existiam rabinos que falavam sobre esse texto como um texto messiânico. E depois os pais da igreja vão desenvolver toda uma teologia acerca deste texto de Gênesis 22 como um texto messiânico. Mas, curiosamente, em nenhum momento na Bíblia esse texto vai ser aludido como um texto a respeito de Jesus. Que para a gente hoje parece óbvio, né? Mas a relação de amor entre um pai e um filho é uma relação de entrega. Ele é entregue. Porque você ama, você entrega. Se tem uma coisa que quem é pai sofre, e eu já estou sofrendo, eu perco meu sono quando eu penso nisso, é você saber que você vai entregar seu filho para o mundo. Ele vai sair da sua casa, vai casar, vai ter os filhos dele, vai viver a vida dele, você vai entregar. E o amor é baseado nisso, nessa entrega que a gente faz constantemente. Porque você ama, você deixa livre. Porque você ama, você entrega. Porque você ama, você dá. Mas, obviamente, esse texto está falando da relação entre Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é dar. E Deus dá o seu Filho. A primeira vez que amor aparece na Bíblia é para ilustrar uma história na qual a nossa fé como cristãos está baseada. A história da entrega de Jesus Cristo
que morre em nosso lugar e em nosso favor para a salvação. Quando o amor dá, salvação acontece. Em primeiro lugar, reconhecer que Jesus foi dado por amor por nós. E, em segundo lugar, entender que nós, quando amamos, precisamos dar. Porque no amor que a gente recebeu houve salvação e no amor que a gente vai dar, vai haver salvação também. Vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, muito obrigado pela ideia de amor que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. De um amor que muitas vezes é imperfeito, como o nosso amor é imperfeito. Um amor que às vezes é seletivo, um amor que às vezes é baseado em escolhas equivocadas, em razões equivocadas. Mas um amor que acontece constantemente. E muito obrigado porque o tempero maior de todas essas histórias de amor é o tempero da primeira história, em que o amor é dádiva, em que o amor é graça, em que o amor é dar, entregar. Senhor, assim como o Senhor nos amou e deu Jesus Cristo para que Ele morresse em nosso lugar, que não somente nós possamos aceitar esse amor, mas que a gente possa, ao amar, dar também, entregar, para que haja salvação para outros também. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.